Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Quero ler com vocês Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Aleluia. Conecte aí a sua Bíblia, ou se você quiser ler com a gente aqui no telão também. A palavra de Deus diz assim, Marcos 3, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Versículo 4. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse Jesus ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã nós entregamos a Ti os nossos ouvidos, entregamos a Ti a nossa atenção, entregamos a Ti o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, alcança o nosso coração e cumpra, Pai, o propósito desta palavra, Senhor. Nos toque, Pai, fala conosco, que possamos sair daqui transformados nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O ministério de Jesus, ele foi marcado por muitos milagres. Jesus, ele andava, a palavra de Deus diz, por toda parte, fazendo o bem a todos. Então, Jesus curava muitas pessoas. Aonde Jesus estava, uma multidão se reunia, uma multidão se juntava, se formava, porque eles esperavam receber de Jesus algo. Né? Eles viam que Jesus curava, eles viam que os espíritos maus eram expulsos, as pessoas eram libertas, havia vida, havia restauração, havia alegria por onde Jesus passava. E além dos milagres, além do agir poderoso de Deus, as pessoas gostavam de ouvir Jesus ensinar. E Jesus sempre ensinava, seja no meio da multidão, seja nas sinagogas, na sinagoga ele sempre ensinava a palavra de Deus. Ele falava sobre o reino de Deus, ele contava parábolas, ele explicava, ele exortava, ele falava do amor de Deus, sobre a vida dos homens. E o que nós vemos aqui é que isso estava acontecendo neste dia. Era um sábado e Jesus estava lá na sinagoga ensinando sobre o reino de Deus. Ele estava lá pregando na sinagoga. E a sinagoga é um lugar de judeus, né? E os judeus estavam lá e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas uma parte deles estava lá pensando o que Jesus faria de errado para poder acusar a Jesus, porque eles estavam lá, os escribas, os fariseus, a palavra de Deus diz, procurando algo para acusar a Jesus. Mas na mesma plateia ali, no mesmo templo, estavam ali pessoas necessitadas, pessoas que amavam e desejavam conhecer mais sobre o que Jesus tinha a ensinar. E essa passagem fala sobre um milagre poderoso de Jesus na vida daquele homem. Esse texto está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E quando nós lemos as três passagens, nós podemos entender até um pouco melhor o que estava acontecendo ali. Mas a Bíblia não nos fala muitos detalhes sobre a vida deste homem. O que a Bíblia nos diz é que ele estava ali na sinagoga, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ele tinha uma doença, ele tinha uma imperfeição física, ele tinha ali
a Bíblia diz, uma das suas mãos mirradas. Outras versões falam uma mão ressequida, né? E em Lucas nós vemos que a mão que tinha este problema era a sua mão direita. Lucas fala, ele tinha a sua mão direita atrofiada, né? O que seria isso? Aquele membro retraído, aquele membro privado do seu funcionamento normal. Ele tinha ali uma deficiência na sua mão. E talvez essa deficiência ele o tinha desde sua nascença, talvez ele tinha acontecido algum acidente com ele, não sei, a Bíblia não dá mais detalhes, mas o que nós sabemos, inclusive pelo costume daquela época, é que os religiosos, eles olhavam para uma doença, eles olhavam para alguém com alguma deficiência como algo ruim, como uma punição de Deus por algum pecado, ou como uma maldição por conta de alguma coisa da sua vida. Ou, uma certa vez, perguntaram para Jesus sobre um homem que estava cego e falaram: quem pecou, Senhor? Foi ele que pecou para ficar cego ou foram seus pais? Porque acreditava-se nisso, acreditava-se que a doença era um fruto, um resultado de uma desobediência, de um pecado, de uma vida que desagradava a Deus. Então, nós podemos ver que o culto, digamos assim, a reunião estava acontecendo, mas de uma certa forma as pessoas estavam reparando ali e estavam notando a presença daquele homem, talvez pensando: puxa, esse homem é um homem impuro, talvez querendo sentar longe daquele homem, talvez querendo julgar a vida daquela pessoa e dizer: quem será que pecou? Será que ele pecou? O que será que ele fez de tão grave para ter aquela enfermidade na sua vida? E Jesus também reparou naquele homem, porque a Bíblia fala que Jesus o chama para o meio. Isso me dá uma alegria, e eu já começo falando para você aqui que Jesus, ele nos vê. Jesus, ele nos vê aonde nós estamos. Talvez aquele homem estivesse no cantinho, talvez aquele homem, ele não estava no meio. Nós vimos que depois Jesus o chamou para o meio. Então, provavelmente ele estava lá na sua, quietinho, tranquilo, mas Deus o viu ali, naquele lugar onde ele estava. E Deus sempre nos vê. Amém? Amém? Você está aqui? Prega comigo aí, hein? Só para nós entrarmos mais na história, assim, até pensarmos, talvez aquele homem ele nem poderia trabalhar por aquela enfermidade que ele tinha. Talvez, sendo ainda sua mão direita, se aquele homem fosse destro, não sei, talvez muitas atividades, muitas tarefas, ele precisaria de sua mão. E naquela sociedade, inclusive, as pessoas não podiam socializar com as suas enfermidades. Elas ficavam recluídas, elas ficavam isoladas. E não é como hoje, que você enfaixa a mão, faz alguma coisa e continua a vida normal. Aquela sociedade era um pouco diferente. Então, aquele homem tinha uma vida abaixo do que ele gostaria de ter, talvez, com certeza, abaixo do que ele gostaria de viver, com as suas oportunidades restritas, com uma série de limitações que, por algum motivo, ele estava passando por aquilo e ele não tinha um controle sobre isso, mas Deus o viu. Amém? Jesus o viu. E algo interessante sobre esse texto é que era um sábado. E o sábado para aquele povo, para o povo judeu, era um dia especial, era um dia importante. Eles tinham aquele costume, aquele mandamento à risca de guardar o sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então eles tinham esse mandamento sobre guardar o sábado, inclusive através dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Mas aquilo não era apenas um costume, aquilo era uma religião, aquilo não era apenas uma obediência ao Senhor, mas aquilo sufocava a vida deles. Eles entendiam que no sábado eles não poderiam fazer nada. E talvez, olhando para uma pessoa necessitada como aquele homem, eles ficavam pensando e eles estavam esperando lá os religiosos: será que Jesus vai curar este homem? Será que Jesus vai quebrar a regra do sábado, onde não se pode fazer nada no sábado? Para eles, guardar o sábado era mais importante do que a libertação daquele homem, do que a vida normal, do que a cura na vida daquele homem. A sua religião sufocava o amor
ao próximo. O seu costume estava sufocando a preocupação com o seu próximo que estava ali. Mas Jesus o curou, e era um sábado. Para Jesus, o sábado era um dia de fazer um milagre. Para Jesus, o sábado era um dia de estender a mão e abençoar a vida daquele homem. E eu queria te falar isso, guarda isso no teu coração. Muitas vezes as pessoas podem olhar para a sua vida, ou você pode olhar para a sua vida e achar, não é o tempo disso acontecer na minha vida, não é o tempo dessa coisa se resolver na minha vida, no meu casamento, parece que não é favorável, a situação econômica do nosso país não é favorável, a situação de pandemia não é algo favorável, as pessoas olhavam ali e falavam, não, hoje com certeza esse homem vai para casa do mesmo jeito, porque é um sábado, Jesus não pode fazer nada no sábado sobre ele, mas mesmo no momento onde as pessoas achavam que não era o momento ideal, Deus fez algo na vida daquele homem. Porque para Deus, mesmo uma situação que não é ideal, um momento que não é ideal aos olhos humanos, para Deus está no momento ideal. Para Deus está num lugar, num momento perfeito. Para Deus todo dia é dia de milagre. Para Deus todo dia é o dia de mudar a vida e a história de alguém. Para Deus não existe economia, não existe regras humanas. Deus não está dentro de uma caixinha. Ele não corresponde às realidades como nós humanos correspondemos. Deus está acima de todas as coisas. Para Deus, Ele é o dono do tempo e do espaço. Ele é o dono de todas as situações. Quando Deus resolve fazer algo na nossa vida, não importa se é sábado, se é domingo, não importa se as pessoas acham que não tem que acontecer na nossa vida. Quando Deus fala que tem que acontecer, acontece. Quando Deus fala que chegou a sua vez, chegou a sua vez. E nada pode impedir. Amém? Amém? Sábado para Deus era um dia de libertação, era um dia de libertação. E em Mateus, que é a mesma passagem que nós lemos em Marcos, dá uma explicação um pouco melhor sobre o que passava no coração de Jesus a respeito do sábado. Vamos ler aqui, Mateus 12, versículo 10 ao 12. O texto diz a mesma passagem, estava lá, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Aqui Mateus fala que os fariseus tomaram essa iniciativa de perguntar a Jesus, é lícito curar no sábado? Versículo 11. Ao que lhes respondeu, olha o coração de Jesus, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito sim, nos sábados fazer o bem. Então Jesus mostra o seu coração, Jesus abre a sua visão e compartilha aquilo com aqueles homens e fala para eles o seguinte, vocês têm rebanhos, não é verdade? Vocês têm ovelhas, e o que acontece se uma ovelha sua cair num buraco, cair numa cova num dia de sábado? Você vai deixar aquela ovelha morrer? A ovelha representava um bem financeiro, a ovelha representava uma prosperidade, um recurso, né? Eles comercializavam, eles tinham posses e tinham rebanhos, e eles não deixariam aquela ovelha se perder, então eles não queriam ter aquele benefício, aquele prejuízo financeiro, eles não gostariam de ter, eles com certeza tirariam aquela ovelha daquele buraco, e mais do que isso, eles tinham às vezes um apego por aquela ovelha, né? Nos dias de hoje nós vemos gente que trata inclusive um cachorrinho melhor do que trata o vizinho, né? O cachorro tem de tudo, tal, dorme na cama e tal, porque nós amamos os animais, e eles amavam os animais também, mas o que Jesus está dizendo aqui, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, se neste dia de sábado, eu estou vendo que aquele homem está doente, e eu posso curá-lo, eu posso fazer o bem, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem. Então, o coração de Jesus é aberto ali àqueles homens, né? Para Deus, um dia que é improvável aos olhos humanos, é um dia ideal para fazer o bem, é um dia ideal para operar um milagre, para agir, para libertar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer, amém? Não tem limites para o nosso Deus, não existe restrições para o nosso Deus, Ele está acima de qualquer restrição humana. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E aí, esse
contraposto do coração de Jesus em libertar contra a religiosidade dos fariseus, me faz pensar o seguinte: eles estavam perto de Jesus, mas eles estavam distante de Jesus. Eles estavam a 2 metros de Jesus. Jesus estava ensinando, eles estavam a 3, 4 metros de Jesus, mas os seus corações estavam a quilômetros do coração de Jesus. Eles presenciaram a pregação de Jesus, eles estavam ali, mas o seu coração estava duro. Nós lemos lá que Marcos 3, 5, exatamente o versículo 5, diz assim: olhando-os ao redor, Jesus, ele indignou-se, ele ficou indignado, ele ficou condoído com a dureza do seu coração. Isso me faz pensar que Deus está lá falando, Deus está pregando, e você pode entrar neste lugar e ouvir a palavra de Deus e estar perto do que Deus está falando, ou estar longe. 2 pessoas podem entrar neste lugar, sentarem uma ao lado da outra, deixando uma cadeirinha aí, por causa do isolamento, mas podem sentar uma do lado da outra, ouvirem a mesma palavra e terem atitudes completamente diferentes. Qual é o coração? Qual é o tipo de coração que você escolhe ter? Você escolhe ter um coração, uma atitude. Você tem um coração que recebe a palavra, que acompanha o agir do Senhor, que celebra a vitória na vida daquele que precisa, ou você tem um coração duro, ou você tem um coração que está ali ouvindo uma palavra apenas para julgar, apenas para confrontar, apenas para dizer o que não está errado, o que não está certo, para falar, de repente, para ver os erros de português do pregador. Sabe, muitas pessoas entram na igreja e têm um coração duro. Muitas pessoas podem estar tão perto de Jesus, mas com um coração tão longe. Os fariseus andaram com Jesus o tempo todo, em todo o ministério de Jesus, mas eles não conseguiram conectar o coração deles com o coração de Jesus. Eles estavam fisicamente perto, eles estavam acompanhando, os olhos deles acompanhavam tudo, eles estavam stalkeando tudo lá, mas com um coração errado, com uma atitude longe, oposta ao coração de Deus. Isso me faz pensar que muitas vezes a religião, a insensibilidade à voz de Deus, a gente começa a ter um coração às vezes duro, torna o nosso coração duro. Quando nós não prestamos atenção no que Jesus está falando, quando Jesus fala e parece que entra por um ouvido e sai por outro ouvido, a ponto de nós presenciarmos o mover de Deus, mas não enxergarmos aquilo. Os fariseus estavam ali, Jesus estava operando um milagre, mas eles estavam com o coração julgador, eles estavam ali esperando uma oportunidade para incriminar e prender a Jesus. Eu quero ter um coração aberto ao Senhor, não sei você. Eu quero voltar para minha casa justificado. A palavra de Deus fala de uma passagem, de uma parábola sobre isso, que dois homens entraram na casa de Deus, mas um voltou para casa justificado e o outro não, porque o outro foi orgulhoso, porque o outro foi autossuficiente, mas aquele que foi humilde, aquele que falou, bateu no peito e disse: Senhor, eu não mereço. Esse voltou para casa justificado, esse voltou para casa tocado. O nosso coração, a nossa atitude determina o quanto de Deus nós vamos ter nas nossas vidas. A nossa posição determina o quanto nós vamos nos aproximar do coração de Jesus. Existem pessoas na casa de Deus que estão perdidas dentro da casa de Deus. Mas pode isso? Porque estão com o coração fechado. A palavra de Deus diz em Salmos 95, versículos 7 e 8, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus diz que o Pai corrige a quem Ele ama. Se Deus falar algo com você neste lugar, que talvez não seja exatamente o que você gostaria de ouvir, saiba que Deus te ama. Saiba que Deus quer operar algo maravilhoso na sua vida, e saiba que essa palavra é para você também, Às vezes a gente pensa, essa palavra aí não é para mim não, é para o fulano.
fulano nem veio no culto. Não, essa palavra aí é para minha sogra. Não, é para você, você está aqui, está ouvindo a palavra de Deus. É para mim, é para você. Amém? Amém. Eu coloquei aqui também um ponto no minhas anotações sobre não fugir do problema. Não fuja do problema. Aquele homem, ele estava ali, ele tinha uma deficiência e Jesus passou por cima de tudo aquilo, passou por cima de toda a religiosidade dos fariseus, confrontando os costumes deles, tentando explicar o coração dele, que ele tinha um coração amável e libertador e abençoador, mesmo num dia de sábado, mas eles não entenderam, mas Jesus passa por cima de tudo isso e ele aborda aquele homem, e ele fala para ele, vem para o meio, vem para cá, e no versículo, em Mateus 12, 13, diz lá, então disse Jesus ao homem, estende a mão. Estende a mão. E o texto diz que, estendendo-a, ela ficou sã como a outra. Isso me faz pensar o seguinte, aquele homem não fugiu do seu problema. Quando Jesus disse para ele, estende a mão, ele estendeu a sua mão defeituosa. Talvez, se fôssemos nós, e alguém falasse para mim, Silas, estende a sua mão, eu talvez estenderia a minha mão perfeita, eu talvez estenderia a minha mão que é boa, eu talvez esconderia os meus defeitos, mas aquele homem não fez isso, aquele homem estendeu a sua mão atrofiada, e quando ele fez isso, a sua mão ficou curada como a outra. Aqui tem coisa para a gente aprender, temos ensinamentos aqui. Quando Deus nos pede para apresentarmos a Ele as nossas imperfeições, nós não devemos fugir, nós não devemos camuflar, nós não devemos tentar enganar a Deus, porque Deus sabe de tudo, Deus vê todas as coisas. Amém? O desejo de Deus não é nos expor, o desejo de Deus é nos curar, o desejo de Deus é transformar as nossas vidas. Não hesite em apresentar os seus problemas ao Senhor. Não hesite em colocar as suas imperfeições diante de Deus. Se tem alguém que pode tocar as nossas vidas, esse é o Senhor. Se tem alguém que pode transformar a nossa história, é o Senhor. Talvez se Deus te pedisse hoje, estende a tua mão, qual mão você estenderia? Qual a mão você estenderia? Muitas pessoas entram na igreja e saem da igreja porque só apresentam a Deus a sua mão perfeita, porque só mostram, só colocam diante da igreja e diante do Senhor, diante do ministério, as suas habilidades, os seus pontos fortes. Todos nós temos habilidades, todos nós temos pontos fortes, e todos nós temos fraquezas, e todos nós temos também pontos fracos nas nossas vidas. E essa manhã Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque Ele quer tocar os nossos pontos fracos. Sabia disso? Deus não quer que a gente esconda as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas deformidades. Deus quer ver aquilo que há de pior nas nossas vidas, porque Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para transformar. O desafio de Deus para nós nesta manhã é entregarmos, é não escondermos, é não hesitarmos. Amém? Amém. Se aquele homem apresentasse a sua mão boa, ele não seria curado. Enquanto nós não apresentarmos a Deus aquilo que pega para nós, aquilo que muitas vezes ninguém sabe, mas nós sabemos que há uma dificuldade ali, há uma tristeza ali, há uma imperfeição naquela área das nossas vidas, há uma dificuldade, a gente muitas vezes enfrenta os nossos problemas. E enquanto não apresentarmos isso a Deus, Ele não pode curar. Ele não pode curar. E aí aqui eu coloquei 7 lições para nós aprendermos sobre este milagre de Jesus. Vamos lá? Primeira lição que eu coloquei aqui. Deus deseja tornar perfeitas as nossas imperfeições.
Amém? Você recebe isso? Deus, Ele quer corrigir as nossas deficiências. O desejo de Deus é que vivamos o melhor em todas as áreas das nossas vidas, o melhor nessa terra. A palavra de Deus diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus deseja o melhor para nós. Deus deseja, está no coração de Deus. E mais do que desejar, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. O que eu não consigo, o que você não consegue, Deus consegue. Deus consegue. Ele é poderoso para fazer. O que me falta e o que te falta, Deus tem. Deus tem. A coragem que te falta em alguma área da sua vida, Deus tem. O recurso financeiro que te falta em alguma área da sua vida, Deus tem. A sabedoria para ganhar um negócio, para tomar uma decisão que muitas vezes te falta e me falta, Deus tem. Deus tem. A disciplina para um desafio que está à nossa frente, para perseverarmos e persistirmos, Deus tem. Deus tem. O perdão que a gente não consegue ter na nossa vida, que a gente não consegue liberar, Deus tem. Deus tem. Então a gente precisa saber que Deus pode fazer isso. A gente precisa saber que Deus pode tornar, que Ele deseja tornar perfeitas as nossas imperfeições. A palavra de Deus diz em Oséias que o povo de Deus perece, muitas vezes porque lhe falta conhecimento. Falta sabermos quem Deus é. Muitas vezes a gente conhece Deus tão distante. A gente acha que o nosso Deus, Ele é um Deus bravo. Muitas vezes a gente acha que o nosso Deus, Ele é um Deus que pune, Ele é um Deus vingativo, Ele é um Deus que pode nos punir. Mas não. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você vê os atributos do caráter de Deus, você encontra um Deus justo, e isso é verdade, que retribui a cada um segundo as suas obras, é verdade. Mas você encontra um Deus amoroso, você encontra um Deus que torce pela minha vitória, pelo seu sucesso. A pessoa mais interessada em abençoar a minha vida e a sua vida é o Senhor. Deus nos ama, Ele entregou tudo, porque Ele nos ama. E muitas vezes a gente esconde as nossas fraquezas, a gente põe debaixo do tapete, a gente tropeça nela, aqui, mas passa por cima, faz de conta que não existe. Quantas vezes a gente faz isso? Segundo ponto. No meu esboço eu pulei para o 3, eu não fiz o 2. É por isso que eu estou pensando aqui. Segundo ponto. Diante da presença de Deus, então são 6 lições, não são 7, tá? Diante da presença de Deus, sempre temos a oportunidade de sairmos melhor do que entramos. Você entendeu? Aquele homem entrou no templo, entrou na sinagoga de uma forma, e ele saiu daquele lugar melhor. Se tem um lugar que Deus está e a sua presença se manifesta, é nesse lugar. Se você está no lugar certo. A presença de Deus não se restringe à igreja. E essa é uma verdade. Não sejamos religiosos a ponto disso. Deus se manifesta lá na minha casa, na sua casa. Quando nós oramos, quando nós o buscamos no nosso quarto, no banheiro da nossa casa, no rádio do nosso carro, quando você põe um louvor lá e adora ao Senhor, Deus está lá. Deus quer falar com você lá. Inclusive, os melhores momentos com Deus que todos nós temos é na intimidade, não é aqui. Cultive isso com Deus. Mas saiba que quando você entra por esse lugar, você vai sair daqui melhor. Quando você entra, e não seja aqui, seja no teu quarto, que você entra ali para buscar a Deus, você vai sair daquele lugar tocado. Você vai sair daquele lugar transformado. Deus sempre tem algo a oferecer. A botija de Deus está sempre cheia para derramar algo sobre as nossas vidas. O céu não está em crise. Deus não tem falta de nada. A sua presença, a sua glória é sempre abundante sobre as nossas vidas. A fonte não secou. A fonte jorra o tempo todo com força para a vida eterna. Todo aquele que busca o Senhor
o encontra. Todo aquele que é contrito de coração, humilde de coração, que vai ao Senhor, ele não volta para casa vazio. Ele não volta para a sua vida da mesma maneira. Sempre que você entrar na presença de Deus, tenha essa expectativa, tenha esse conhecimento de que você vai sair daquele lugar melhor do que como você entrou. Deus tem algo para as nossas vidas. Nunca entre na presença de Deus achando que é mais um culto, achando que é mais uma reunião, porque uma palavra muda a tua vida, já falei isso. Uma oração muda a sua vida, um ensinamento que você entendeu muda a sua vida, muda, que você coloca em prática, transformou sua realidade. Deus tem esse poder. Entre na casa de Deus, entre na presença de Deus em oração, sempre esperando sair dali melhor. Amém? Deus está pronto. A palavra de Deus diz que venha, Deus te convida, né? Venha como está. Se achegue a Deus como você está. Mas saiba que Deus quer transformar a tua vida. Permita-se ser transformado por Deus. Amém? Tem gente que entra na presença de Deus, sai da presença de Deus por 20 anos e nada aconteceu na sua vida, nada mudou na sua vida. Saiba que Deus deseja te transformar. Muitas vezes essas pessoas entram, mas elas não esperam nada de Deus. Muitas vezes as pessoas entram na igreja e não esperam nada, estão com o seu coração fechado. Abra seu coração. Não aceite algo pequeno de um Deus que é grande. Não aceite nada de um Deus que pode tudo. Coloca a tua vida diante de Deus. Amém? Próxima lição aqui. Deus não expõe as nossas fraquezas. Ele nos convida a apresentarmos a Ele. Tem gente que pensa, não, se eu falar essa dificuldade que eu tenho aqui, não, eu vou me expor, se eu contar para alguém, vão me julgar, vão me ridicularizar, né? Vão tirar um barato da minha cara. Conte para Deus, entregue para Deus. Eu não preciso saber do seu problema, mas Deus precisa. Enquanto você tentar esconder algo de Deus, sendo que Deus vê tudo, né? Não precisa, é bobeira, porque Deus sabe de tudo, Deus enxerga tudo. Então, muitas vezes, Ele só está esperando você ser sincero com Ele, e falar, Senhor, essa área aqui é ruim mesmo da minha vida, está feio mesmo, essa coisa que eu faço aqui eu não queria fazer mesmo, mas eu faço, está aqui, me cure, me transforme. Exponha diante de Deus as suas fraquezas, mas Ele não vai usar isso para te humilhar e para te envergonhar. A palavra de Deus diz que o Senhor humilhou e envergonhou a Satanás lá na cruz. Todo o poder do diabo que tinha sobre as nossas vidas foi envergonhado. Esse sim, está debaixo dos nossos pés, aleluia. Mas isso Deus fez com Satanás para não fazer comigo e com você. A gente merecia, mas todo castigo caiu sobre Jesus. E hoje nós somos libertos. Se o Espírito de Deus te libertar, verdadeiramente, você é livre. Você é livre. Deus tem liberdade nessa manhã sobre as nossas vidas. Deus tem liberdade sobre as nossas vidas neste lugar. Deus tem liberdade neste lugar. Tem pessoas que entraram aqui e se sentem presas em áreas das suas vidas. Escute, Deus tem liberdade para você. Não existe nada mais gostoso, mais feliz do que viver uma vida livre. Crente não pode beber? Mentira. Crente é livre do poder da bebida. Crente não pode usar droga? Mentira. Crente é livre do poder da droga. O Espírito Santo de Deus nos faz muito mais felizes que qualquer tipo de droga. Deus quer nos fazer livres. Amém? Amém. E Deus sempre faz um convite. Deus não quis expor aquele homem, Ele o convidou. Venha para o meio. Deus faz convites a nós. A palavra de Deus diz que Ele bate a porta. Deus não entra chutando a porta, invadindo as nossas vidas. Deus nunca vai invadir a tua vida. Deus nunca vai invadir a tua história.
tua família, o teu trabalho. Ele espera você convidá-lo. Ele espera você desejá-lo e autorizá-lo a entrar na tua vida. Deus convida. O que Ele faz é bater na porta. O que Ele faz é convidar. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero que você venha ao meio. Foi o que Ele disse àquele homem. Agora, se eu vou responder ou não ao convite de Deus, é uma decisão minha. É uma decisão minha. Mas uma resposta ao convite de Deus muda a nossa vida. Nessa manhã, eu sinto Deus convidar muitas pessoas aqui. Apresente isso aí. Coloque isso aí para fora. Pega essa sua dificuldade. Coloca diante da minha vida. Deus está te convidando nesta manhã. Agora, nós decidimos o que vamos fazer com o convite de Deus. Uma coisa eu te falo, vale a pena responder ao convite do Senhor. Vale a pena responder e corresponder ao convite do Senhor. Próximo ensinamento aqui, ponto 4. Quando eu levo a Deus as minhas debilidades, Ele as transforma. Ele as transforma. Levar algo a Deus significa acreditar. Acreditar que eu acredito que Deus pode. Eu acredito que Deus vai mudar essa situação na minha vida. A fé de que Deus tem o melhor para mim muda a minha história. Eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus pode. Ele pode. Isso é um fato. Se eu creio ou não, é uma decisão minha, é uma atitude minha. Creia que Deus pode fazer. Amém? Quando eu confio no cuidado de Deus, eu sou transformado. Muitas vezes a gente dá os nossos pulos na vida. A gente corre de um lado, a gente corre de outro, a gente faz um plano A, não dá certo, a gente faz um plano B, e a gente corre e a gente faz do nosso jeito. Mas chega uma hora na nossa vida que a gente precisa reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. De que a orientação de Deus é melhor do que a minha sabedoria. Quando você reconhece isso e acredita nisso, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Muita gente bate a cabeça de um lado para o outro. Deus não quer isso. Pare de bater a cabeça. Leve para Deus. Ele pode resolver. Tem coisa que a família não vai resolver, o pai não vai resolver, o chefe não vai resolver. Tem coisa que você tem que levar para a pessoa certa. Se eu levar um problema da banda pro Alexandre, que é da infraestrutura, ele não vai resolver, porque ele não entende nada da banda. Eu preciso falar com o Guilherme Batista. Mas nas nossas vidas, muitas vezes a gente faz isso. A gente fala com todo mundo, mas a gente não leva para quem resolve. Deus resolve. Amém? Parece muito simples isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente não pratica isso. Deus resolve. Ele tem todo o poder. Leve para Jesus. Amém? Filipenses 4, versículo 6 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Não deixe a ansiedade dominar a tua vida. Leve a Deus, leve a Deus, leve a Deus. Conheça, Ele precisa conhecer o que está passando na sua vida. Ele precisa saber das suas... Ele já sabe, mas Ele precisa ouvir de você as suas fraquezas, as suas debilidades, para que Ele possa pôr a mão dele e agir. Amém? Efésios 3:18 diz assim também, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando você coloca a tua vida diante de Deus, Efésios fala que Paulo fala aqui, que o nosso rosto fica desvendado, nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E essa glória nos transforma.
O segredo de sermos transformados? Contemple a glória de Deus. Vou falar de novo, para isso ficar no teu coração. Quer ser transformado? Em alguma área da sua vida, contemple a glória de Deus. Quanto mais você contempla a glória de Deus, mais você é transformado. É de glória em glória. É gastando tempo com Deus. É tendo comunhão com o Espírito Santo. De glória em glória, nós somos transformados. Aquelas coisas que dominavam a nossa vida perdem a sua força. Perdem a sua força. Porque mais forte em nós é o agir do Espírito Santo. De glória em glória. De glória em glória. Como por um espelho, diz aqui. Quem gosta de se ver no espelho? Eu gosto. As irmãs levantam as duas mãos. Mas tem homem que é mais vaidoso que mulher. Quantas vezes você olha por dia no espelho? Quantas vezes você olha na semana diante de um espelho? O que a Bíblia está me ensinando aqui é que a mesma frequência que eu olho para um espelho, eu tenho que olhar para a glória de Deus. Eu tenho que ser transformado por essa glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Você olha para um espelho, o cabelo está bagunçado, você arruma. Você olha para a palavra de Deus e contempla a glória de Deus, você vê que essa atitude está errada, você conserta. É de glória em glória, como por um espelho. Certa vez alguém disse assim: quem se prostra diante de Deus, permanece em pé diante do mundo. E é verdade. É diante de Deus que nós somos transformados. É diante de Deus que a gente tem que mostrar as nossas fraquezas mesmo. Porque Ele pode mudar as nossas vidas. Quem se humilha diante de Deus, não precisa se humilhar diante do mundo. Permanece de pé. Quinto ponto aqui. Temos mais 2. A entrega vem antes do milagre. Primeiro eu estendo a mão. E depois Deus faz um milagre na minha vida. A entrega vem antes do milagre. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que entregou algo a Deus e não foi abençoado. Me mostra, se você encontrar, me mostra. Não existe na Bíblia alguém que não tenha entregado algo ao Senhor e que não tenha vivido o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso em todas as áreas. Samuel foi entregue ao Senhor por sua mãe. Sansão foi entregue ao Senhor por sua mãe. Fizeram um voto, consagrando seus filhos ao Senhor. E eles viveram o sobrenatural de Deus nas suas vidas. A entrega vem antes do milagre. A viúva, lá com Elias, entregou tudo que ela tinha ali. Fez um bolinho com a farinha e o azeite e entregou. Mas aquele não foi o fim dela. Ela virou dona da maior empresa de azeite da região. Forneceu azeite para o bairro todo, para a vizinhança toda. Porque a entrega veio antes do milagre. É sempre assim. É sempre assim. Há um poder divino em entregar. É um segredo espiritual. E eu não estou falando de dinheiro apenas. Isso se aplica ao dinheiro, mas não estou falando só de dinheiro. Quando eu entrego, eu sou abençoado. Quando eu entrego o meu tempo, eu sou abençoado. Quando eu entrego as minhas atitudes, eu queria fazer outra coisa. Mas Deus está pedindo algo diferente do que eu queria fazer. Eu estou entregando a minha opção de fazer o que eu queria fazer. E eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando eu fazer. Há algo poderoso nessa entrega. E vai vir o milagre, vai vir o sobrenatural. Amém? Sabe por que eu acho que existe um milagre, um segredo, né, na entrega? Minha opinião. Porque Deus entregou o seu Filho. A palavra de Deus diz que Deus entregou o seu único Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Quer algo mais sobrenatural do que isso? A entrega de Deus. Jesus se renunciou toda a sua glória, todo o seu poder, desceu a essa terra, viveu como um homem, foi humilhado, serviu até a morte de cruz. Deus a entregou. E o maior milagre
de todos aconteceu, que foi a salvação através de Jesus. Então talvez seja por isso, eu não sei, mas Deus tem um negócio com essa coisa de entrega e milagre. Quando a gente entender isso, vai ser mais fácil a nossa vida. Entrega, não segura isso aí não, entrega para Deus. Amém? Amém. Talvez as coisas estejam tão difíceis para você, tão difíceis em alguma área, que o que está faltando é você entregar. Eu fico pensando isso na minha vida. Já passei alguns apertos financeiros. E o que eu precisava fazer naquele momento de aperto era entregar algo. Eu falei, não, preciso ofertar algo. Eu preciso entregar algo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pagar alguma coisa para alguém. Eu preciso dar um presente para alguém. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque essa área precisa ser abençoada na minha vida. Quando você começa a entender isso, teu casamento está ruim, você precisa entregar alguma coisa para sua esposa, para o seu esposo. Você precisa entregar alguma coisa a esse relacionamento. Você precisa, porque é algo poderoso na entrega. Um milagre vai acontecer. Amém? Último ponto aqui. Aquilo que te envergonhava vai se tornar no seu maior testemunho. Aquela deficiência, aquela mão atrofiada envergonhava aquele homem. Ele entrou ali, ele não passou despercebido. Todo mundo olhou para ele. Aquilo era uma vergonha para ele. Talvez ele não pudesse trabalhar, talvez ele não pudesse ter uma vida normal, talvez ele fosse desprezado por muitas pessoas por causa daquilo. Mas aquilo que mais envergonhava ele se tornou o seu maior testemunho. Com certeza, aquele homem testemunhou para todo mundo. Não, eu era assim e Jesus me curou. Eu era assim e Jesus me curou. Essa área da tua vida que você tem dificuldade, que você tem vergonha, vai ser o seu maior testemunho. Glória a Deus, eu fico feliz com isso. Porque Deus é especialista nisso. Deus é especialista nisso. Imagina aquela imensa alegria que aquele homem sentiu ao ser curado. Ele saiu testemunhando para todo mundo. Você pode dizer, uma coisa é falar para alguém o seguinte: Deus cura. É poderoso falar isso, Deus cura. Outra coisa é dizer, Deus me curou. Eu vivi isso na minha pele. Deus me curou. Uma coisa é dizer, não, você pode ter um casamento abençoado. Outra coisa é você dizer, o meu casamento é abençoado. Uma coisa é você dizer, não, Deus diz que você pode andar em santidade. E outra coisa é você dizer, eu ando em santidade. Porque Deus faz isso na minha vida. Aquilo que me envergonhava não me envergonha mais. Deus tem isso para nós. Amém? O diabo quis envergonhar alguma área da sua vida? O diabo quis colocar alguma coisa sobre a tua vida, um peso, uma vergonha, uma fraqueza? Nos seus relacionamentos, na sua família, nas suas finanças? Onde que o diabo quis te envergonhar? Saiba que é nessa área aí que você vai pisar na cabeça dele. E vai dar glórias ao Senhor. E vai testemunhar para todo mundo. E vai ser uma prova viva de que Deus pode. De que Deus faz. De que Deus tem uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida completa. Nós somos cristãos. Cristãos levam Cristo na sua vida. A marca de Jesus está na sua vida, está na minha vida. Não é uma marca física, mas é o agir de Deus nas nossas vidas. Nas áreas mais fracas e difíceis das nossas vidas. Deus nos tocou. Deus agiu em nós. E nós somos testemunhas vivas de que Deus existe. De que Deus é poderoso. Amém? Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos orar. E eu quero que você pense. Pense na sua vida. Que convite Deus está te fazendo nessa manhã? O convite de Jesus para aquele homem foi, venha ao meio, estenda a sua mão. Qual é o convite que Deus te faz nesta manhã? Qual é a área da sua vida que está atrofiada, que está mirrada, está abaixo do que deveria ser? O que você precisa entregar ao Senhor nesta manhã? Você está vivendo um tempo que é improvável para que algo diferente aconteça? É sábado na sua vida?
É um dia que todo mundo está dizendo, não vai acontecer nada. Deus faz milagres no sábado. Deus faz milagres no sábado. Então nós vamos orar. Coloca isso aí diante de Deus. Saiba que você entrou aqui de um jeito, mas você pode sair diferente. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã nós apresentamos as nossas vidas. Nesta manhã nós te entregamos as nossas imperfeições, Deus. Nesta manhã nós não queremos esconder mais nada, Senhor. Essa área aqui da nossa vida está feia mesmo, está ruim mesmo. E nós entregamos isso ao Senhor, porque acreditamos que o Senhor pode transformar, porque entendemos que o Senhor está nos convidando a fazer isso nessa manhã, porque queremos corresponder ao Teu convite, Pai, porque queremos, Pai, viver algo poderoso. Entendemos que a entrega vem antes do milagre, e nós entregamos nesta manhã. Nós Te entregamos as nossas vidas, nós Te entregamos as nossas falhas, nós Te entregamos as nossas dificuldades, nós Te entregamos aquele ponto fraco na nossa vida, aquela nossa fraqueza, aquela nossa imperfeição. Sabemos que Tu és perfeito, perfeito. E quando o Senhor gritou naquela cruz, tetelestai, e o Senhor falou, está consumado, é como se o Senhor estivesse falando ali, está perfeitamente perfeito, está completamente completo. E nós sabemos que este Deus age em nossas vidas, e o Senhor pode fazer em nós tudo estar perfeitamente perfeito e completamente completo nas nossas vidas. Nós Te entregamos o nosso coração, nós Te entregamos o nosso coração, nós Te entregamos a nossa vida e nós nos esvaziamos, Pai. Nós desejamos a Tua presença, toca as nossas vidas, Senhor. Nós queremos sair daqui diferente de como entramos, Pai. Nós cremos que há um poder na entrega e nós Te entregamos e nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.